Colossenses 3. Só mantenham o texto aberto e eu vou precisar da ajuda de vocês com algumas referências bíblicas, somente para olharmos algumas referências bíblicas no decorrer do nosso estudo. Mauro falou com vocês sobre idolatria na Bíblia Sagrada e eu vou falar com vocês hoje sobre como identificar e o processo de remover os ídolos do nosso coração. Então, alguns textos que ele utilizou, eu vou mencionar, já conversei com ele, ele me disse que utilizou os textos e eu não vou passar por todos eles, mas eu vou tentar depois ver alguns outros. Como é que eu gostaria de começar isso? Abra sua Bíblia num texto deixa aí Colossenses 3, mantenha, nós vamos voltar a isso. Mas veja um versículo bíblico que sempre me chama a atenção, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 23. Deus não precisa de nada, e todas as vezes que eu e você lemos a Bíblia, o Senhor Deus é aquele que está providenciando, cuidando, dando, favorecendo as pessoas. Nesse texto de João, capítulo 4, diz que tem uma coisa que o Senhor Deus, não que Ele precise, mas que Ele procura. João 4, 23. Alguém pode ler para nós? Mas vem a hora, já chegou, e meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Isso. Essa frase do texto bíblico me chama muito a atenção. O Pai procura adoradores. Por que isso? Porque o tema adoração é um dos temas mais importantes na Bíblia Sagrada. Uma segunda parte do que o Mauro iria fazer na palestra dele é fazer uma caminhada com vocês, desde Gênesis até Apocalipse, mostrando como que a história bíblica, de alguma maneira, ela pode ser resumida nesse conflito fé-idolatria, ou adoração e idolatria. Deus nos criou como seres adoradores, Ele nos criou à imagem dEle, e porque Ele nos fez a imagem dEle, Ele nos fez para que nós pudéssemos adorá-lo. Pecado, na Bíblia Sagrada, ele não é descrito apenas como uma rebelião, não é descrito apenas como uma desobediência. Nós falamos muito de pecado como desobediência. Na Bíblia Sagrada, pecado tem a ver com o fato de você deixar de adorar a Deus e você criar deuses funcionais. Deuses que vão funcionar, pelo menos em determinado momento, na sua vida. Isso é idolatria. Quando nós deixamos de adorar o Criador, aquele que merece ser adorado, e nós passamos a adorar a criatura. Abra sua Bíblia em Romanos, que você vai observar o apóstolo Paulo falando isso. Romanos 1, versículo de número 20 e 23. Romanos 1, 20 a 23. Se alguém puder ler também, é bom que assim vocês leem, vocês se mantenham acordados. E quando eu perceber que tem alguém cochilando, eu falo para você ler o texto bíblico, beleza? Então veja aí, Romanos 1, de 20 a 23. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, desculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram mudos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se, seguidos do coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, meio como de aves, quadrúpedes e... Isso. Então, o que está dizendo esse texto? Está dizendo, olha, ao invés de adorar o Criador, esse indivíduo mudou a glória de Deus e começou a dar glória à criatura. Dar glória a homens, a animais, a répteis. Então, isso é idolatria. E isso é a essência do pecado. A essência do pecado não é apenas você desobedeceu a Deus, mas você deixou
de dar a glória devida a Deus e você passou a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Ou seja, todo aquele processo de queda do qual vocês viram hoje pela manhã não anulou essa natureza adoradora do ser humano. O ser humano continua sendo um ser adorador. Só que agora, ao invés de adorar o Criador, ele adora a criatura. Mais ou menos como uma criança, imagine um bebezinho nos braços da mãe, e a mãe, de repente, brincando com esse bebê, com essa criança, ela tenta mostrar para a criança um passarinho na árvore. E a mãe vira e brinca com esse bebê e diz, olha filhinho, um passarinho lá, e ela aponta, e a criança, ela até faz o movimento com a cabeça, mas os olhos dela param na pulseira que a mãe tem, no relógio que a mãe está utilizando, no anel que a mãe está utilizando, e aquilo brilha mais do que o pássaro. Então ele deixa de olhar para o pássaro e a atenção dele parou ali. Isso é idolatria. A nossa atenção, a nossa adoração, ela parou na criação, ao invés de nós adorarmos o Criador, de alguma maneira, algum aspecto da criação. Então o pecado, ele não anulou a nossa natureza adoradora. E quando nós adoramos agora, nós adoramos algumas coisas que nós desejamos e que nós até mesmo precisamos. Por isso que ídolo não é apenas uma coisa externa, mas ídolo ele passa a existir dentro do nosso coração. É aquele texto de Ezequiel que vocês leram hoje de manhã. Diz, filho do homem, esses homens criaram ídolos, levantaram ídolos dentro do seu coração. Os nossos ídolos geralmente são assim. Normalmente nós queremos ser amados. Tem alguma coisa errada em você querer ser amado? Não. Nós queremos satisfação, nós queremos ser felizes, nós queremos aceitação. Só que nós passamos a querer demais essas coisas. Essas coisas passam a ser a razão do nosso existir, a razão do nosso ser. Ou seja, um ídolo é alguma coisa normal, boa, não é uma coisa ruim. Às vezes nós pensamos em ídolos como coisas ruins somente. Não, são coisas boas. Mas você passa a desejar mais aquilo de tal forma que aquilo torna-se a sua razão de ser. E você cria esse ídolo à sua própria semelhança. Em outras palavras, o nosso maior ídolo somos nós mesmos. É a nossa vontade, é o nosso desejo, é a maneira como nós queremos algumas coisas. E aí nós acabamos criando esses deuses funcionais. Qual que é o problema da idolatria? O problema da idolatria é o mesmo problema do espiritismo. O problema da idolatria é o mesmo problema de drogas. O problema de idolatria é o mesmo problema de qualquer outra coisa, quando você tenta encontrar satisfação, prazer, realização sem Deus. Qual que é o problema do espiritismo? O espiritismo tenta entender a vida além do túmulo sem Deus. Eu quero que um espírito venha e me fale. Eu quero fazer uma mandingazinha aqui. Eu quero invocar os espíritos. Eu quero consultar os espíritos. Eu quero saber algo da vida além túmulo, mas eu não quero obedecer Deus. Eu não quero ir pelos caminhos de Deus. Qual que é o problema da droga? Eu quero obter aquela satisfação, eu quero obter aquilo sem Deus. Qual que é o problema da idolatria? Eu quero ter algumas coisas que eu preciso, que eu desejo, mas eu não quero ter Deus. Então, de alguma maneira, ou eu vou excluir Deus da minha vida, ou eu não quero me submeter a Deus. Esse é o problema da idolatria. Então, eu quero segurança, significado, aceitação, respeito, conhecimento, todas essas coisas eu quero. Mas eu não quero me submeter a Deus para obter essas coisas. Eu não quero obedecer a palavra de Deus, eu não quero adorar a Deus para obter essas coisas. Eu quero obter, então eu crio os meus ídolos funcionais na minha vida. Esse é o problema. Esse problema, ele é duplo, ele vai ter algum resultado duplo aí. Abra sua Bíblia lá no Salmo 115, que nós vamos ver algumas coisas bem interessantes aí. Porque a idolatria, ela vai ter esse resultado duplo na nossa vida. Primeiro, os ídolos não vão trazer a verdadeira satisfação. Em segundo lugar, no processo de idolatria, nós vamos ser moldados àquilo que nós adoramos.
Salmo de número 115, versículo de número 4 até o 7. O que diz? O que está dizendo aí? Não dá para você ter satisfação com esses ídolos. Eles não conseguem atender você. Eles têm olhos, eles não veem. Eles têm boca, eles não falam. Eles não conseguem trazer uma satisfação para você. Está aí o primeiro problema da idolatria. Você criou um ídolo, você adorou esse ídolo, mas de alguma maneira esse ídolo não cumpriu aquilo que ele prometeu. Você buscou o significado, você buscou realização, você buscou aceitação, mas o ídolo não vai conseguir satisfazer o vazio do seu coração. Simples. Você foi criado para algo mais do que a vida aqui na terra. Deus colocou a eternidade no seu coração. Deus criou você à imagem dele. Então, quando você adora algumas coisas aqui da terra, isso não vai te trazer a satisfação. Pulsa no seu coração o desejo por algo mais. Você tem saudades de um Éden que você nunca viu, mas que a Bíblia diz que você foi criado nesse Éden, então você tem desejos disso. Seus sonhos, eles são maiores do que as coisas aqui da face da terra. Um ídolo, se um ídolo é uma criação, é uma adoração da criação, a criação em si não pode te satisfazer. Você entendeu? Quando eu e você entramos nesse processo de idolatria, é como se nós estivéssemos nos satisfazendo com menos daquilo para o qual Deus nos criou. Você está tentando se satisfazer por algo menor do que você foi produzido, gerado, idealizado para obter. E aí chega um determinado momento, isso não satisfaz. Você precisa de uma dose maior, você precisa de alguma coisa a mais, você precisa de um outro sonho, de um outro projeto, mas você não vai encontrar a satisfação. Esse é o primeiro problema da idolatria, o problema duplo. Primeiro, que os ídolos não cumprem aquilo que eles prometem, eles não podem cumprir, porque você precisa de alguma coisa a mais. Segunda coisa é que os ídolos acabam formatando, moldando os adoradores. O versículo de número 8 desse mesmo texto aí, do Salmo 115, diz assim: tornam-se semelhantes a eles os que os adoram. Engraçado isso, porque a pessoa acaba sendo conformada àquilo ao qual ela adora. Tem um livro da Vida Nova sobre isso, é um livro de teologia bíblica do Greg Beale, um professor de Novo Testamento lá do Westminster. O título é Você se torna naquilo em que você adora. Se Deus nos criou à imagem dele, para nós adorarmos a ele e sermos conformados à imagem dele, quando você adora qualquer outra coisa, sucesso, beleza, poder, aceitação, você se amolda a isso, você se conforma a isso. E você vai dizer, mas que coisa, por que isso acontece? Por que os ídolos acabam moldando a minha vida? Primeiro, porque aquele texto de Romanos que nós lemos, quem foi que leu o texto de Romanos? Aqui. Quem? Está dormindo, porque não se lembra. Não. Quem foi você que leu o texto de Romanos? Falei que está dormindo? Oh, nem lembrava mais. O texto de Romanos, ele diz assim: inculcando por sábios, tornaram-se loucos, e diz que eles tornaram obscurecidos no seu entendimento. Sabe uma das coisas que a idolatria faz? Como que ela nos molda, como que ela formata a nossa vida? Ela nos leva a uma cegueira espiritual. Nós nos tornamos autoenganados. Nós começamos a achar que estamos certos mesmo fazendo aquilo. Aquilo é razão da vida. Se nós obtivermos, se nós continuarmos nesse caminho, nós iremos conseguir. Então nós ficamos cegos espiritualmente. Com toda a convicção, você conversa com a pessoa e ela vai dizer, ela está mais certa na face da terra. Tá?
Que mal existe nisso? Qual que é o problema disso? Não é? Problema nenhum. Simplesmente ela está indo nesse caminho. E outra coisa, e esses ídolos, eles acabam nos escravizando. Tem um texto em Jeremias que eu acho muito legal, Jeremias 2. Deus está falando de idolatria lá em Jeremias 2. No versículo de número 25 de Jeremias 2, diz assim, quer ver? O povo estava indo após outros ídolos, eles estavam deixando Deus, e quando chega lá no versículo de número 25, a justificativa que eles dão é o seguinte: Deus diz: guarda-te de que os teus pés não andem desnudos e a tua garganta não tenha sede. Mas tu dizes, olha como que eles respondem: não, é inútil, porque eu amo os estranhos e após eles eu irei. O que aconteceu aqui com esses idólatras? Mexeu com as emoções deles. Não é apenas uma cegueira mental, não é apenas uma cegueira espiritual, mas as emoções agora estão comprometidas. As pessoas esperaram a salvação nesses ídolos, mas os ídolos não podem salvar. A redenção não pode vir deles. Lá em Jeremias 28 diz: você esperou pelos seus ídolos, que eles venham te livrar agora. A pessoa coloca toda a esperança dela, da redenção, naquilo que ela está adorando, mas ela não consegue isso. É uma frustração. E aí, quando a pessoa não obtém aquilo que ela deseja, sabe o que acontece com ela? Ela explode em ira. Tiago capítulo 4. De onde é que vêm as guerras e contendas entre vocês? Tiago não diz: o problema são os outros, como dizia aquela música do Titãs. O Tiago não diz: o problema foi a circunstância. Mas Tiago diz: é por causa dos desejos do seu coração. Interessante. Então, olha a dinâmica, como que os ídolos acabam mexendo com a nossa vida e a nossa mente. Primeiro, eles nos cegam. Espiritualmente, mentalmente, nós estamos cegos. Você conversa com a pessoa, você pode mostrar logicamente para ela, ela pode ficar sem argumentos, mas ela não consegue deixar o que ela está fazendo, porque ela está cega. As emoções dela também estão comprometidas. Ela diz: não, eu amo e eu vou após eles. E por último, quando ela não obtém, ela explode em ira. O mundo é mau, Deus é injusto, as pessoas são injustas, e o desejo do coração não foi satisfeito. Essa é a dinâmica da idolatria que acontece conosco. Qual que é a solução, então, para a idolatria? É sobre isso que eu queria colocar para vocês. Tudo isso agora foi só a introdução. Tá? Tadã! Legal, agora vem. Qual que é a solução? A solução é arrependimento. Só que nós achamos que arrependimento acontece só naquele momento da nossa conversão, não é? Martinho Lutero, normalmente, você chega na igreja, não, engraçado, normalmente você conversa na igreja sobre quando foi o período da sua conversão, quando você se arrependeu. No dia da minha conversão, me arrependi, aí pronto, parou. Você lembra daquelas 95 teses que Lutero colocou? Quer dizer, você não se lembra, na verdade, você não estava lá, mas você já ouviu falar? Tinha um filme sobre isso, a cultura brasileira mais ou menos assim. Não é que você leu, mas tinha um filme sobre isso, eu assisti, e o filme chamava-se Lutero. E aí no filme eu vi aquela cena dele colocando lá as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg. A primeira tese de Lutero era assim: nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que a vida do crente seja uma vida de arrependimento. Arrependimento, então, não aconteceu apenas no dia da minha conversão. Eu me arrependo todos os dias, e muitas vezes, várias vezes no dia. A vida cristã é uma vida de contínuo arrependimento. Todas as vezes que eu sou convencido dos meus erros, dos meus pecados, eu me arrependo, e eu me arrependo, e eu me arrependo, e eu continuo me arrependendo. E até o Senhor Jesus voltar, será assim. Não é aquele ponto estático, pum, acabou, nunca mais vou me arrepender mais dos meus pecados, porque eu já fiz. Arrependimento. O que não é arrependimento? Primeiro, arrependimento não é o ficar triste com as consequências do pecado. Sabe aquela pessoa que normalmente o erro dela foi descoberto,
E ela percebeu o quanto que ela perdeu. O marido estava adulterando e o adultério dele foi descoberto. E agora, por causa do adultério dele, a esposa resolveu divorciá-lo e ele fica triste. Por quê? Porque meu casamento acabou. Ele fica triste, por quê? Porque minha esposa não quer de volta mais. Ele fica triste, por quê? Porque eu engravidei a outra pessoa e agora vou ter que pagar pensão alimentícia para uma criança também, além de ter que pagar a pensão alimentícia dos meus filhos. Isso é tristeza pelas consequências do pecado, isso não é tristeza pelo pecado. Pensa bem. Muitas vezes nós estamos falando que estamos arrependidos quando nós estamos tristes pela consequência do nosso pecado e não tristes pelo nosso pecado. Segunda coisa, o que não é arrependimento? Arrependimento não é você se entristecer pelo que o pecado fez a você. Sabe aquela autopiedade? Ah, pobre de mim, eu andei tanto no pecado e agora, veja bem como que eu estou. Eu bebi a minha vida toda e agora eu vou morrer, e assim por diante. Você está triste por você. Você não está triste pelo que o pecado causou em Deus. Você está triste pelo que o pecado causou a você, pelo que o pecado te custou. Custou sua saúde, custou muito da sua alegria, sua vida agora está curta, o indivíduo contraiu AIDS, o coquetel não está fazendo mais o efeito, e aí ele fica triste pelo que o pecado causou a ele, e não pelo que o pecado causou a Deus. Isso não é arrependimento, isso é autopiedade. O primeiro é ficar triste pelas consequências do pecado no geral. O segundo é ficar triste pela consequência do pecado agora consigo. Outra coisa, arrependimento também não é autoflagelação. Ah, eu pequei, nunca mais eu posso ter alegria agora. Eu sou sempre miserável, eu sou péssimo, se tiver uma fila eu sempre estou no último, e Deus não tem nada de bom para mim, eu perdi o plano A de Deus, agora só sobrou o plano B, plano C, o plano D, se sobrar alguma coisa. Então isso é autoflagelação. A vida toda, você está se autoflagelando. Isso não é arrependimento. Arrependimento traz a tristeza, por um lado, mas por outro lado ele tem a alegria de que você se arrependeu e foi perdoado. Outra coisa que arrependimento não é, que às vezes nós até confundimos, arrependimento não é um pontinho positivo para você. Tem várias pessoas que eu converso com elas na igreja, mais ou menos assim, não, tá, eu fiz muita coisa errada, verdade, mas eu me arrependi. Pelo menos eu me arrependi. O fulano não se arrependeu, o Beltrano não, mas eu estou aqui. Então é como se o meu arrependimento fosse um ponto que eu pudesse ganhar. E aí eu começo a me tornar crítico e ácido com as outras pessoas que não chegaram ao mesmo estágio espiritual que eu estou. Isso não é arrependimento. Então o que é arrependimento? A solução para a idolatria passa pelo arrependimento. Mas o que é arrependimento? Arrependimento tem dois lados. Dois lados. Primeiro, expor o seu pecado, desmascarar os seus ídolos. Segundo, levar os seus ídolos e seu pecado à cruz. Essas duas coisas têm que acontecer na hora que você se arrepende. Desmascarar o seu pecado. O que significa desmascarar o pecado? Para de racionalizar. Não, eu sou assim porque aconteceu aquilo, aquilo outro. Eu sou assim porque aconteceu aquilo, aquilo outro. Eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Quando você começa a explicar e a se justificar os seus erros, você não está arrependido. Você não expôs isso, você não trouxe isso à tona. Quando você traz à tona, você tirou a máscara do pecado, você simplesmente identificou qual que é o pecado, está aqui, não tem como. Vou dar dois exemplos para vocês da Bíblia Sagrada. O primeiro deles, vocês conhecem a história, Davi e o profeta Natã. Davi foi aquele homem segundo o coração de Deus, que cometeu aqueles pecados terríveis, de uma vez só, 3 pecados. Primeiro, ele adulterou com Batseba. Depois, ele tentou encobrir, ou seja, ele mentiu ali, certo? E depois ele mandou matar o marido da mulher. Deu um jeitinho lá e mandou matar o marido da mulher. Chega o Natã, profeta Natã, aquele camarada era muito interessante.
O cara era um gênio, velho. Ele chega assim para o Davi e diz assim: e aí, rei, tudo bem? De boa? De boa. Aí, rei, negócio é o seguinte: essa fazenda aqui tinha um camarada ali, um outro vizinho ali e tal, criava ovelhas e tal, e assim, só tinha uma ovelhinha, você entendeu? Aí chegou, tinha esse outro camarada ricão aí, tinha várias ovelhas, e chegou um visitante na fazenda desse que tinha muitas ovelhas, e sabe o que o cara que tinha muitas ovelhas fez? Mandou matar a ovelhinha do vizinho, o cara só tinha uma, rei. E aí o Davi, assim: tal homem seja morto. Sabe por quê? É muito mais fácil você ficar com raiva do pecado dos outros do que você ficar com raiva do seu próprio pecado. É verdade. Você pode estar assim, lá no fundo, lá, na pior idolatria. Se alguém faz alguma coisa errada contra você, você diz: como que você ousa fazer isso comigo? Porque você fica com raiva do pecado do outro. Aí o Davi ficou todo irado, e o Natan virou para ele assim: tu és o homem. Sabe o que Davi fez? Não, mas veja bem, Natan, tem que entender, nenhum homem é de ferro. Aquela mulher começou a tomar banho lá de maneira insinuosa, não tem como, não dava. Se você estivesse na minha situação, você também não aguentava, velho. Você pode ser profeta, mas não dava, você entendeu? Nem a tua capa de profeta te salvaria daquela situação. A coisa era complicada. Não, Davi não fez assim. Sabe o que o Davi fez? Na hora ele virou assim: pequei contra o Senhor. E o Natan diz: e o Senhor te perdoou. Sabe como que Davi faz quando ele escreve o Salmo 51? Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão da tua benignidade. Eu pequei contra ti somente. Sabe o que ele não faz? Eu pequei contra a nação, eu pequei contra o marido dela. Ele tinha pecado contra todo mundo, mas o pecado ofende mais quem te ama mais. E não tem ninguém que te ama mais do que Deus. Então Davi podia dizer: eu pequei contra ti. Naquele momento, Davi estava desmascarando o pecado. Essa é a primeira parte do arrependimento. O dia que você conseguir identificar e desmascarar o seu pecado, metade da batalha já foi ganha. Pode ficar tranquilo. Você só tem que vencer a outra metade. Nós vamos ver que ela não é muito fácil, mas você só tem outra metade para você vencer. A metade dela já foi vencida. Desmascarar o pecado. Jesus faz a mesma coisa lá em Lucas capítulo 7 com um tal de Simão, um indivíduo que ele vai na casa dele para jantar. Quando ele chega lá, entra uma mulher pecadora, começa a chorar e com as lágrimas ela molha os pés de Jesus, com o cabelo ela começa a enxugar os pés de Jesus, e o Simão lá dá uma olhadinha e diz assim: se esse cabra fosse profeta ele não saberia quem é essa aí, porque ela é prostituta, é uma pecadora. E Jesus vira para ele e diz: Simão, deixa eu te contar uma história. E aí você pode ficar assim, toda vez na Bíblia que Jesus diz: deixa eu te contar uma história, o cabra vai se dar mal. Pode ficar tranquilo, pode ler, você pode ler. Aí Jesus vira para ele e diz assim: Simão, deixa eu te contar uma história assim, de coitado do Simão, vai dançar. E aí ele diz: esse negócio é o seguinte, tinha um camarada que ele tinha uma dívida muito grande, a dívida dele era de X, a dívida do outro era de tal. O que você acha? Qual foi o perdão aí? Diz: aquele que muito deve, muito foi perdoado. Ele diz: você falou bem. Desde que eu cheguei na tua casa, você não me deu atenção, você não me deu água para os pés, você não me deu o ósculo santo. Essa mulher, desde quando eu entrei, ela faz isso comigo. Os pecados dela foram perdoados, muitos são os pecados dela, por isso eles são perdoados. Pau! Você desmascarou o pecado. Arrependimento é, em primeiro lugar, você identificar, parar de racionalizar, parar de explicar, parar de jogar a culpa nas outras pessoas, desmascarar o pecado. Diga: não, eu fiz isso, eu errei. A culpa não é do trânsito que me deixou irritado. A culpa não é do seminarista que não fez o trabalho que ele devia fazer. A culpa não é da minha esposa. A culpa é minha. Eu fiz isso. Eu estou errado. Meu ídolo foi ofendido. Então, identifica e desmascara. Depois que você identificar e desmascarar, leva para a cruz. Porque lá em Colossenses, agora nós vamos voltar lá para Colossenses, mas antes de chegar no capítulo 3, dá uma olhada, passa lá no capítulo 2 primeiro, e veja o versículo de número 14. Capítulo 2, versículo 14. Falamos que arrependimento tem dois lados. Primeiro, identificar o pecado. Segundo, levar esse pecado à cruz do Calvário. 2,14 diz assim:
Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, diz, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Só tem um jeito de você lidar com o pecado: leva para a cruz. Se você não levar para a cruz, ele vai voltar à tona. Se você não levá-lo à cruz de Cristo, ele vai crescer, ele vai ficar oculto por um determinado tempo, mas depois ele vai voltar. O que significa você levar esse pecado à cruz? Entenda que Jesus só morreu naquela cruz por causa do seu pecado. Às vezes eu converso, quando eu falo sobre uma palestra sobre pornografia, aprendi uma coisa muito interessante com John Piper, numa palestra que ele deu sobre esse assunto. Ele diz, a melhor maneira de você lutar contra a pornografia é você, no momento que der desejo para você ir lá e ver as imagens pornográficas, pensar em Jesus Cristo na cruz do Calvário, se agonizando, morrendo, por causa do seu pecado. Combata a imagem com imagem. É isso. Entenda que lá na cruz do Calvário, Jesus morreu por causa do meu orgulho, por causa da minha falta de, meu desejo imenso por segurança, realização, aceitação, e assim por diante. Entenda que é lá na cruz que Deus trata o meu pecado, porque Deus trata o meu pecado em Cristo Jesus. Então, leva o seu pecado para a cruz. Se você estiver em Cristo, Deus te ama em Cristo. Nesse aspecto, deixa eu só lembrar vocês, essa frase que eu queria que vocês gravassem. Deus não pode te amar mais, e Deus não pode te amar menos, porque Ele já te ama totalmente em Cristo Jesus. Se Deus trata com você em Cristo Jesus, lembra aquele cântico que a gente canta, né? Nenhuma força poderá das suas mãos me arrancar. Então, essa é a ideia. Se Deus trata contigo em Cristo Jesus, Ele não pode te amar mais do que Ele já te ama. Ele não pode te amar menos do que Ele já te ama. Aí você fala assim, pastor, então o senhor falando isso, eu não preciso nem crescer em santidade para ganhar o amor de Deus, não. Para desfrutar do amor de Deus, da felicidade, você precisa. Para ganhar, não, porque você já ganhou todo em Jesus Cristo. Mas para você desfrutar disso, você precisa. Tá? Bom, como é que nós vamos identificar os ídolos do nosso coração? 3 sugestões para vocês. Tem várias maneiras de colocar isso. Eu ia fazer PowerPoint disso, mas ia ficar tão bonitinho o videozinho no PowerPoint que eu resolvi não fazer, para não mexer com o ídolo do meu coração. Eu ia amar aquele negócio. Mas tem 3 maneiras de você saber o que é um ídolo para você. Eu vou contar algumas histórias bíblicas e dentro dessas histórias bíblicas eu vou extrair a lição dizendo o que é um ídolo. Em Gênesis capítulo 31, tem uma história em que Jacó estava voltando da casa do sogro dele, aquele tal de Labão, que era um lambão mesmo, estava voltando da casa de Labão, e alguém lá na turminha de Jacó, na família de Jacó, pegou os ídolos de Labão. Labão encontrou com Jacó, e Labão diz assim, só não vou te matar, porque um anjo apareceu para mim na noite passada e disse que é para eu não te matar, mas meu desejo era te matar mesmo. Ele diz agora, por que você roubou os meus ídolos? Jacó diz, está de brincadeira comigo, meu? Eu não peguei teus ídolos, não. E se você encontrar qualquer pessoa aqui no meu acampamento que pegou os teus ídolos, essa pessoa será morta. O Jacó diz, tá bom, então eu vou procurar. Entra numa tenda, procura. Entra noutra tenda, procura. Entra noutra tenda, procura. Entra numa tenda de Raquel, aquela que Jacó amava muito, Jacó trabalhou 14 anos por ela. Entra na tenda de Raquel. Os ídolos estavam com Raquel. Mas Raquel pegou os ídolos e colocou debaixo da sela do camelo, e ela sentou sobre a sela. E quando Labão entrou, ela virou para ele e disse assim, papai, o senhor não se importa se eu não for te cumprimentar agora, porque eu estou menstruada, eu estou com o costume das mulheres e por isso eu não posso levantar e não posso cumprimentar. Uma mulher menstruada não poderia tocar em um homem, ele se tornaria impuro naquela época. Aí ele vira e diz assim,
Beleza, filha, tchau. Aí você tem a primeira lição. Um ídolo é aquilo que você está disposto a pecar para manter. Ela estava disposta a mentir, a enganar para manter. Em nenhum momento o texto bíblico diz que ela estava de fato com o costume das mulheres. Diz que ela teve aquela estratégia. Um ídolo é aquilo que muitas vezes eu e você armamos estratégias, nós pecamos para manter aquilo. Imagine, o pastor Jonatas está lá trabalhando comigo, eu dou aula de aconselhamento bíblico e eu vou corrigir um trabalho dele. Aí a dissertação dele, ele me liga, diz assim, e aí professor, já corrigiu minha dissertação? Eu digo, estou quase terminando. Eu nem sei onde é que está a dissertação do cara. Mas por que eu falei aquilo? Porque se eu admitir que eu sou tão desorganizado, que eu perdi a dissertação dele, o que ele vai pensar de mim? Eu prefiro manter a minha imagem bonitinha. E para isso eu prefiro pecar, falar uma mentira, para manter essa imagem bonitinha. Então, a minha autoimagem é mais importante para mim do que a santidade de Deus. Conseguiu entender? Imagina, e aí você vai colocar várias outras coisas. Mas uma outra história. Nós conhecemos a história do bezerro de ouro, lá em Êxodo, capítulo 32. Moisés havia subido ao Sinai, Moisés demorou lá, o povo ficou assim, meio inseguro, cadê esse Moisés? Cadê esse Moisés? Ele não desce agora, e o povo chega para Arão e diz assim, faze-nos deuses, faze-nos um Deus que irá diante de nós. E Arão pega e faz um bezerro de ouro, ele diz, olhem Israel, aqui estão os seus deuses que te tiraram do Egito. Um ídolo é aquilo no qual nós buscamos a nossa segurança, nós buscamos a nossa identidade. Às vezes a nossa segurança está na aceitação dos colegas. Eu não gosto que brinquem comigo, eu não gosto que façam chacotas. Muitas vezes a minha segurança está no meu sucesso, eu sou um profissional de sucesso. Eu só tiro 10 na escola. O Heron só tira 10 lá no seminário. Então, as pessoas olham para ele e essa é a segurança dele. Ele quer ser visto como o melhor aluno daquele seminário. Oi? Nada. Aí quando ele tira 9,5, ele fica deprimido. O que as pessoas vão pensar dele? Ele tirou 9,5. Mexeu com a segurança dele. Correto? Isso é complicado. Vocês já viram pessoas, às vezes em palestras, professores de vocês, na faculdade, na escola, que quando você faz uma pergunta que o professor não consegue responder, ele fica totalmente desajustado. Eu tive um professor no seminário, deixa eu contar essa para vocês, foi legal. Eu tive um professor no seminário que ele era o bambambam do seminário. Ele era um professor de exegese. Na classe, naquela época, o Mauro estava na mesma sala que eu. Eu sou um ano, minha turma terminou um ano antes da turma do Mauro. Mas, como minha turma tinha 12, todos os 11 abandonaram, não, 10 abandonaram o seminário e um foi reprovado naquela matéria, eu tive que esperar um ano para fazer aquela matéria com a turma anterior, que era a turma do Mauro. Nós estávamos em exegese de João. E aquele professor era o bambambam. E ele chegou na sala de aula e leu lá o texto, veio para o que eram os seus e os seus não receberam, e tal, no grego, e virou assim, aqui está falando sobre quem? Aí opinião daqui, opinião dali, opinião do lado de cá, opinião do lado de cá. E eu fui tolo, eu fui besta. Eu olhei para o texto bíblico. Sabe, quando você... Às vezes a pessoa faz uma pergunta para você da Bíblia, supostamente não é para você olhar para a Bíblia, não é? Você tem que dar uma outra resposta. Eu olhei para o texto bíblico, eu olhei e eu citei, eu falei, não, aqui está falando do povo de Israel. Veio para o que era seu e os seus não receberam, eram os judeus. Ele virou para mim assim, quem te falou? Está aqui no texto. Ele fechou, assim, a aula está encerrada, vocês são dispensados. Falei, caracas, o que eu fiz de errado? Eu não entendi nada. Depois eu fui descobrir que não era para eu ter respondido.
Era para o seminarista da igreja dele ter respondido aquele negócio, e acho que em determinado momento o seminarista atrasou. Ele deve ter, você já estava conversando com... Não era para nenhum outro ter respondido. Você sabe como que muitas vezes isso ocorre. A pessoa fica totalmente insegura ali. Segurança. Ídolo é aquilo no qual você busca a sua segurança. Para alguns, a segurança delas é a beleza. Então, quando as meninas não são bonitinhas, elas são modelos e tal, elas estão lá, elas têm que comer, depois elas têm que vomitar, provocar o vômito para continuar magrinha, bonitinha e tal, porque se de alguma coisa acontece errada, elas não estão mais bonitinhas ali. Ali é a segurança delas. É aquilo que muitas vezes, quando você perde, você entra em desespero. Tem um texto bíblico, eu não vou ler com vocês, porque são 2 capítulos, lá no livro de Juízes, capítulo 17 e 18. É um dos textos mais complicados que eu já vi na minha vida. Ou texto difícil, aquele negócio. Pregar aquilo foi pior ainda. Lá fala de um camarada chamado Mica, que ele construiu ídolos para ele. E ele colocou ídolos na casa dele. E de repente foi uma turminha lá, de uma outra tribo, e foi e roubou os ídolos dele. Quando eles roubaram os ídolos dele, ele virou e ficou reclamando. E os soldados da outra tribo falaram assim: está reclamando de quê? Ele diz: o que eu vou fazer agora? O que me resta ainda se os meus ídolos já foram levados? Quando você perde uma coisa que você gosta, você fica triste. Quando você perde uma coisa que você adora, você entra em desespero. Isso é um ídolo para você. Isso é um ídolo. Não é? Quando o meu Palmeirinhas perde, eu fico triste que o meu Palmeirinhas perdeu. Mas se eu entro em desespero, não é apenas gostar de um jogo. Já torna-se um ídolo para mim. Eu me lembro da vez que meu Palmeirinhas perdeu a Libertadores. Eu não conseguia dormir aquela noite. Eu fiquei totalmente desorientado. Eu digo: caraca, esse negócio está ficando sério demais. É melhor parar de assistir jogo do Palmeiras, porque e aí depois caiu para a Série A, para a Série B, depois para a Série B de novo, depois para a Série B, e ele mas está voltando, vai sobre assim, vai e volta. Eu digo: ok, legal, a gente consegue rir agora disso. Oi? Isso, voltou a dormir. Então é complicado essas coisas. Então, essas são maneiras de você identificar ídolos, de acordo com a Bíblia, aquilo que você está disposto a pecar, aquilo que te dá segurança, aquilo que você entra em desespero quando você perde. Ou você poderia fazer algumas perguntas para você: o que eu amo, o que eu odeio, o que eu exijo, o que eu espero, o que é mais importante na minha vida? Já viu aquela frase? Família é tudo. Espera aí, tem alguma coisa. Eu me lembro de uma vez conversando com uma pessoa, um homem casado, e ele estava conversando comigo sobre alguma coisa que ele estava reclamando da esposa dele, da intimidade do casal, da vida sexual do casal. E eu não tinha muito tempo para conversar com ele. Eu virei e falei: olha, só uma pergunta, o que é sexo para você? Ele disse: sexo é tudo. Eu falei: puxa, sobrou muito pouco espaço para Jesus nesse aspecto. Eu digo: opa, você acha que eu estou idolatrando? Eu falei: tu dizes, vejo que és profeta. Muitas vezes nós falamos: a aceitação é tudo para mim. O que é tudo para você? Como é que nós vamos remover isso agora? Aí é que entra o texto de Colossenses 3 e eu paro por aqui. Colossenses 3, versículo de número 1, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é: considere a sua identidade em Cristo Jesus. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Você está, versículo 3, juntamente com Cristo. Você está, e ele vai continuar falando, em Cristo. Quem é você para Deus? A perspectiva de Deus a seu respeito é mais importante do que a perspectiva do seu colega do lado. É mais importante do que a sociedade pensa a seu respeito. É mais importante do que você pensa sobre você mesmo. Qual que é a sua identidade em Cristo Jesus?
Deus trata você em Cristo, Deus trata você com base nas obras de Cristo e na obra de Cristo. Então Deus olha para você sob a ótica de Cristo. Lá no Antigo Testamento tem aquela Arca da Aliança. Aquela Arca da Aliança é muito engraçada porque dentro da arca tinha uma cópia das tábuas da lei, os 10 mandamentos. Dentro da arca tinha lá um maná, tinha uma vara de Arão e tudo, mas na tampa da arca, a tampa se chamava propiciatório, tampa pecados. E aquela tampa, ela subindo da tampa assim, tinha figura de 2 anjos, 2 querubins, olhando para dentro da arca. É engraçado que os querubins não estavam olhando um para o outro, assim, dizendo, que coisa interessante, deixa eu ver a cor dos seus olhos. Não, eles olhavam para a tampa da arca, como se eles pudessem ver o que estava lá dentro da arca. Lá dentro da arca estava a lei de Deus, que era quebrada todos os dias pela população. Então, naquela tampa da arca, o sacerdote tinha que pegar o sangue do sacrifício e derramar aquele sangue. Porque se os querubins estivessem olhando para a tampa da arca, exigindo a justiça de Deus, da lei que foi quebrada, quando o sangue era colocado, podia haver perdão. Quando Deus olha para mim e para você, a primeira coisa que Ele vê é o sangue do Filho dEle. E por isso Ele pode nos perdoar. Quando eu era menor, eu morava em Goiás. E meu pai, ele cuidava de fazenda. Eu me lembro de uma ocasião que nós morávamos em uma fazenda, era fazenda de gado. Meu pai, ele gostava mais da agricultura, mas nessa ocasião era uma fazenda de gado. E naquela fazenda, tinha dia que uma vaca produzia, ou vacas, na verdade, produziam 2, 3 bezerros. Acontecia algumas vezes que na produção de um bezerro, a vaca morria. Estava atravessado, saiu, sei lá, aconteceu alguma coisa. Podia acontecer, no caso de um bezerro morrer e ficar só uma vaca. E nenhum fazendeiro queria que uma vaca ficasse sem um bezerro para mamar nela, porque senão ela não iria produzir leite. E o importante ali era o leite. Então, quando um bezerro morria, um vaqueiro pegava uma faca e cortava o couro do bezerro, como se você tirasse um escalpo da pessoa, lá naqueles filmes americanos, tirava o couro do bezerro, com placenta e tudo mais, aquele treco ali e tal, e colocava, aquela sujeira que saía tudo dali, do sangue da mãe e tal, e colocava aquilo, enrolava num plástico. E procurava um bezerro que estava sem mãe. Colocava o couro do bezerro morto sobre o bezerro vivo e trazia o bezerro vivo para a vaca, que não tinha bezerro agora, para ela cheirar o cheiro dela no bezerro. Assim ela deixava o bezerro mamar nela e ela adotava aquele bezerro. Se ela não adotava, o vaqueiro teria que pegar aquelas, tipo garrafa PET desse jeito, e ficava sempre amamentando, todo dia amamentando aquele bezerro. Sabe o que eu acho interessante? É claro que toda metáfora com relação a Deus é pobre. Mas a primeira coisa que Deus quer saber quando eu chego perto dele é se eu tenho cheiro de Jesus, cheiro do Cristo. Então, ele pode me adotar. Deus trata comigo a partir de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus em nós. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber para lidar com os ídolos do meu coração é quem eu sou em Cristo Jesus. Quais são as riquezas que Deus quer me dar em Cristo Jesus? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu preciso entender é que a minha posição em Jesus Cristo, ela tem implicações aqui do meu íntimo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Buscai as coisas lá do alto. Ele está falando sobre meus desejos, busca. Pensai nas coisas lá do alto. Ele está falando dos meus sonhos, dos meus projetos. Se eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, os meus desejos serão conformados a quem eu sou. Os meus sonhos, meus projetos serão conformados a quem eu sou. Eu tenho que entender qual que é a minha identidade em Cristo Jesus. Quem é o meu Pai? Quem é o Senhor Jesus?
e aí os meus desejos serão conformados aos desejos dele. Uma outra coisa que eu acho interessante aqui, olha o versículo de número 4. Quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele está dizendo, olha para a vida sob a perspectiva da eternidade, não apenas da perspectiva do presente. No presente, você vai querer satisfação, você vai querer alegria, felicidade agora. Se isso me traz felicidade, então isso deve ser ótimo. Se eu tenho o que eu quero agora, mas como é que isso vai ser na eternidade? A sua vida, ela não se resume a esses poucos momentos aqui. Tem uma história bem interessante, lá da minha época de seminário, de um camarada que terminou uma faculdade de medicina, e ele concluiu o curso de medicina, e quando estava lá na colação de graus e tal, ele passou o próximo a um professor já bem idoso, e aí o professor virou para ele e disse, professor, eu consegui, eu terminei. Ele disse, sim, mas e agora? Diz, agora eu vou para o interior, eu vou trabalhar no interior, porque é mais fácil ganhar dinheiro lá e tal. E aí ele diz, sim, e depois? Ele diz, e depois eu vou construir o meu próprio hospital ali, e eu vou ganhar muito dinheiro. Ele diz, depois eu volto, eu me caso com a fulana de tal, e eu vou ter filhos. Ele diz, depois nós vamos criar filhos, e depois eu vou morrer. Ele diz, e depois? Esse é um ponto. Se você vive a vida apenas no carpe diem, esse é o meu momento, eu quero viver isso aqui agora, eu estou apenas vivendo o meu momento. Essa é uma perspectiva muito curta da vida. Olha para a vida sob a perspectiva da eternidade. Eu me lembro de ler na revista Veja uma reportagem de uma jovem aqui em São Paulo, e a reportagem dizia que em uma noite ela havia bebido, usado drogas, transado com vários camaradas, alguns deles simultaneamente. A repórter pergunta para ela, mas tudo isso valeu? Ela diz, pelo menos eu vivi o meu momento. Seu momento é só isso? É só esse o seu momento? E a perspectiva da eternidade? Como é que fica? Então, olha para a vida sobre a perspectiva da eternidade, para você lidar com esses ídolos. Primeiro, olha a sua identidade em Cristo. Essa identidade vai ter que mexer com o seu íntimo, olha para a vida na perspectiva da eternidade. E, em quarto lugar, considera que mudança é um processo. Olha o que ele fala aí no versículo de número 5 em diante. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, por essas coisas vem a ira de Deus. Fazei morrer. É engraçado que ele diz assim, mate agora. Fazei morrer, é um processo. Depois ele vai dizer assim, versículo de número 9, dispa-se do velho homem e revista-se do novo homem. Isso é um processo. Nesse processo você vai ter altos, você vai ter baixos. Considera isso. Você pode falar de mortificação, despir-se e revestir-se, mas é um processo. Santificação, vida com Deus é um processo. Uma das melhores ilustrações que eu obtive nesse sentido veio de um professor meu, que ele diz assim, que o processo de mudança é como um ioiô, sabe ioiô? Chama ioiô aqui em São Paulo, né? Já falaram que totó é pebolim. O cara estava rindo do cara que falou totó, velho. E eu falei, totó... Não, totó, pebolim e tal, Aí, ioiô, considera um ioiô nas mãos de alguém que está subindo uma escada. Tem altos e baixos, não tem? O cara está subindo a escada, é progresso, certo? Mas você sente como ioiô, às vezes. Às vezes você sente que você foi lá embaixo, depois você volta. Lá embaixo e volta. Sabe qual que é a diferença? Quem segura o ioiô é Deus. Ou seja, é um processo. Tem momentos na sua vida que você vai sentir vazio. Você vai sentir que você não está fazendo progresso nenhum. Quem segura o ioiô é Deus. Foi lá embaixo. Ele volta depois. Volta. Mas a escada está sendo subida. Seu sentimento pode ser uma coisa. A sua posição nas mãos desse que segura o ioiô é outra. É um processo. Em último lugar,
versículo de número 12 até 17. Considere que nessa batalha de remover os ídolos, ela é uma batalha solidária e não solitária. Olha o que ele diz aí no versículo 12 até o 17. Nós não vamos ler tudo isso, mas veja: revesti-vos, plural, como eleitos de Deus. Versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Versículo de número 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Até para você absorver a palavra de Deus, você precisa instruir e aconselhar aos outros. É num processo comunitário. Você não consegue por você mesmo, sozinho, nessa batalha da santificação. Você precisa de outras pessoas. Você precisa da igreja, você precisa dos seus irmãos. Você precisa de outros para te ajudar nesse processo. Vou terminar com aquela historiazinha de Daniel, lá no Antigo Testamento. Todos nós falamos de Daniel, aquele camarada corajoso, que naquele contexto de idolatria que era a Babilônia, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Nós falamos de Daniel como se ele fosse o herói naquele momento. Ele lutou contra a pressão do grupo da Babilônia. E ele venceu, ele triunfou. Sabia que ele não triunfou sozinho? Ele arrumou uma amizade ali muito grande com Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqueles camaradas oraram por ele no capítulo de número 2. Aqueles indivíduos sustentaram em outros capítulos. A melhor maneira de você vencer a pressão do grupo lá fora é você ter um grupo de apoio. A melhor maneira de você lutar contra o pecado é você ter pessoas que lutam contra o pecado junto com você. Não é para você ser o herói solitário. É para você entender que o processo de mudança, ele é solidário, ele é comunitário. Até para a palavra de Deus habitar ricamente em você, você precisa estar aconselhando, instruindo e sendo instruído. Não dá. Você não consegue fazer sozinho. Bom, parei por aqui. Tá? Vimos o que? Como identificar ídolos. Falamos pelo menos de duas maneiras. Nós vimos como é que nós podemos, de fato, removê-los daqui. A minha identidade em Cristo, quem eu sou em Cristo Jesus. Essa minha identidade em Cristo interfere no meu íntimo, nos meus desejos, meus sonhos. Vimos que envolve o olhar para a vida na perspectiva da eternidade, não apenas desse momento presente. Nós já vimos que envolve um processo, não é alguma coisa assim, de uma hora para outra, é processo. É que nós não temos muita paciência com o processo, nós queremos mais o micro-ondas do que o banho-maria. Vai lento, 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 lento. E nós já vimos que é um processo comunitário, não é um processo solitário. Senhor, obrigado por Tua palavra e obrigado porque a despeito de quem nós somos, coração inclinado a adorar a nós mesmos, os nossos desejos, os nossos sonhos, aquilo que nós achamos que é o nosso direito, a despeito disso, o Senhor não desiste de nós. A despeito disso, o Senhor nos fala o quanto somos amados por Ti em Cristo Jesus. Dá-nos a bênção, dá-nos a graça. Por favor, opera no nosso coração. Abra os nossos olhos para enxergarmos algumas coisas para as quais nós temos vivido com tamanha ganância que nós estamos adorando essas coisas, ao invés de vivermos para Ti e adorar só a Ti. Em nome de Jesus. Amém.